Olá, que bom! Chegamos à lição número 2 da nossa série de Deuteronômio, na lição da Escola Sabatina. E hoje o tema é a lição da história de Moisés. Ou seja, o tema dessa semana versa sobre nós estudarmos um pouco da história de Moisés, ligando-a com a história do povo de Israel e relembrando as proezas de Deus nessa história, naquilo que Deus fez pelo povo. E, logicamente, analisando um pouco da resposta do povo, que muitas vezes não era uma resposta satisfatória, obediente aos reclamos de Deus. Então, o primeiro bloco poderia ser intitulado assim: Analisando o Ministério de Moisés. Além de ser um profeta, todos nós vemos Moisés como um profeta, como um líder, né? Ele foi algo mais. Por exemplo, no episódio de Êxodo 32, 29 a 31, ele foi o que nós podemos chamar de intercessor, né? Ele foi um tipo do próprio Jesus, que é o mediador entre os pecadores e Deus, entre Deus e o homem, né? A Bíblia diz que Moisés voltou-se para Deus quando o povo cometeu aquele grande pecado, né? E ele fez ali um Deus, um bezerro de ouro, né? Enquanto ele estava lá no monte buscando a lei. Mas Moisés, Deus disse que ia destruir o povo e Moisés interferiu. Ele ousou ser um intercessor. Ele diz: rogo-te, Senhor, perdoa-lhes o pecado, né? Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Ele foi ousado, Êxodo 32, 31 e 32. Né? O ministério de Moisés, além de ser um profeta, um líder, um intercessor, ele também foi além, né? Ele esteve em momentos, digamos assim, probantes do povo de Deus, né? E aí nós, no bloco seguinte, vamos analisar 3 eventos interessantíssimos e, ao mesmo tempo, digamos assim, chocantes do povo de Deus, né? O primeiro foi o Monte Horebe, né? Depois foi a rebelião do povo num lugar chamado Cades Barneia, e finalmente a conquista de Gileade, já entrando em Canaã, né? Então vamos por blocos, né? Então eu colocaria que o segundo tema desta semana é Horebe. Deuteronômio capítulo 1, versos 6 a 18, que é a nossa leitura, aliás, desta semana. Seria interessante você ler o capítulo 1 de Deuteronômio. Moisés relembra a aliança que Deus fez com seu povo no Monte Horebe, que também é o mesmo Monte Sinai, né? Horebe e Sinai é o mesmo monte. E nesse monte Deus se revela, Deus se revelou. Ele deu a sua lei, as instruções que o povo precisava. Mas depois de tudo isso, Deus disse que o povo deveria continuar na marcha para Canaã. Eles passaram algum tempo ali, foi muito interessante, foi muito significativo, receberam a lei, mas Deus disse assim: agora você precisa andar para cumprir essa lei e para conquistar a terra que eu propus para vocês, né? E interessante que há um texto que diz assim: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha, né? Às vezes a gente está em situações, digamos assim, muito confortáveis, está ali há muito tempo, que a gente tende até a se tornar meio incrédulo, a nossa fé começa a desvanecer, né? E Deus tem novos desafios para nós, novas coisas, novos empreendimentos, né? Foi o caso do povo. Eles estavam ali na beira da montanha, estavam bem, porque Deus estava falando com Moisés, com eles, mas depois de dar a sua lei, Deus disse: agora vocês devem andar um pouco adiante, né? E aí vem, então, um segundo tópico dentro dessa trajetória. Primeiro é Sinai, né, nessa caminhada de Israel para Canaã. Primeiro é o Sinai, onde eles recebem a lei, as instruções que eles precisavam, dali para frente. E então você tem o que chamamos de Cades Barneia. O que é isto? No capítulo 1 também de Deuteronômio, dos versos 19 a 46, nesta sequência da narrativa, Moisés relembra o episódio de Cades Barneia, que é o famoso episódio dos espias. Os espias são enviados para Canaã para ver como é que era a terra, como é que ia ser a estratégia, uma série de coisas. Deus mandou fazer isso, né? E aí a gente percebe uma coisa interessante. Quando os espias voltam e dão o relatório do que eles viram, do que eles sentiram lá, você tem um grupo de espias, com exceção de 2, que é pessimista, que é derrotista, que é medroso diante do que eles viram lá, os gigantes e etc. e tal. E então a gente pode deduzir que o povo comete 2 erros nesse episódio dos espias, né?
Ele mandou os espias para espiar a terra, para avaliar a terra, mas diante do relatório, o próprio povo ficou com medo e se recusou a entrar. Ou seja, esquecendo tudo aquilo que Deus tinha feito para eles antes. Né? Segundo, quando Deus se aborrece por causa dessa incredulidade deles, desse medo de entrar, não confiando no poder e na ação de Deus, os israelitas agora são como meninos birrentos, né? Já que tem que fazer, nós vamos fazer. Só que agora eles resolvem ir sem o aval, sem a aprovação de Deus. E eles, assim, intempestivamente foram. E a Bíblia diz em Deuteronômio 1, 41 a 45, que eles se deram muito mal. Ou seja, quando você faz alguma coisa que não é aprovado por Deus, não é o momento de Deus, você se dá mal. É isso que o texto está nos dizendo. Como consequência disso, né, Deus disse, olha, então tá, já que vocês querem agir assim, vocês vão vagar 40 anos nesse deserto antes de entrar na terra prometida. E durante 40 anos vocês vão sofrer a consequência dos seus pecados e vão experimentar a minha rejeição. Cada ano, é interessante, aí já começa aquela questão, uma alusão ao chamado princípio profético de interpretação do dia-ano, né? Assim, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Números 14, 34. Segundo Deuteronômio 1, verso 3, quando se cumpriram os 40 anos, Moisés fala ao povo que estava prestes a entrar em Canaã. Ou seja, é aí que começa digamos assim, a narrativa do livro de Deuteronômio, onde ele relembra o povo de todos os episódios quando completa 40 anos. Uma profecia que foi cumprida. Aliás, as profecias de Deus sempre encontram cumprimento, né? E então, nós chegamos para o terceiro bloco desta sequência. Sinai, Cades Barneia, espias, e então 40 anos vagando pelo deserto, e agora nós chegamos ao final dos 40 anos, dentro da narrativa de Deuteronômio. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 2 e capítulo 3, o povo começa agora a marchar para o norte e passa por alguns lugares que até não estão incluídos na promessa, como Edom, Moabe, Amon e etc. Eles sentiram a mão de Deus nessa trajetória e nessa conquista que estava se concretizando, né? Provando que Deus dá, Deus tira e Deus luta por seu povo. Ou seja, então nessa terceira fase aqui da caminhada, eles agora já estão entrando em Canaã e eles já estão sentindo as bênçãos de Deus e estão sentindo que a palavra de Deus foi cumprida depois dos 40 anos. Deus disse que em 40 anos eles iam vagar, mas eles iriam entrar na terra e isso aconteceu, né? Então, nós temos agora uma conclusão desta semana. Deus luta por seu povo na conquista de Canaã, isso todos nós sabemos. Mas como explicar certos, digamos assim, atos aprovados por Deus, como por exemplo nos versos seguintes? Eu vou ler para você entender melhor. Diz assim: mas o Senhor nosso Deus entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Quem escreveu isso? Foi Moisés. Isso está em Deuteronômio, capítulo 2, versos 33 e 34. Então, aí uma mente sensível, ocidental como nós somos, tem dificuldades para entender e também para aceitar esta realidade de que Israel entrou em Canaã e, em muitos casos, ele foi destruindo o que vinha pela frente, incluindo homens, mulheres e crianças, né? Derrotando tudo e passando ao fio da espada, digamos assim. Como é que você consegue entender isso? Bom, a primeira coisa que tem que ficar bem claro aqui é que os cananitas, que eram as nações, as pessoas que habitavam na terra que Israel deveria tomar posse sob a bênção de Deus, se eles se rendessem, se eles entendessem o plano de Deus,
eles não seriam destruídos. Então, se houvesse arrependimento, não seriam destruídos. Não foi o que aconteceu, né? Uma outra resposta que nós precisamos entender aqui é que lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus promete a Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que ia dar posse depois da terra, Deus disse o seguinte: olha, Abraão, na quarta geração dos seus descendentes, eles voltarão para cá, porque Deus já sabia que eles iriam para o Egito como escravos, né? Eles voltarão para cá, para Canaã, porque a maldade dos amorreus, que eram os habitantes de Canaã, ainda não atingiu a medida completa. Então, o que a gente conclui disso? Está em Gênesis 15, verso 16. A gente conclui disso. É que a taça de iniquidade, de pecado dos cananeus, dos amorreus, mesmo depois das advertências de Deus, ela estava agora cheia, ela estava agora completa. E é aquele negócio, Deus ama, Deus perdoa, Deus salva. Mas chegará um tempo que Deus vai punir, sim. Alguns não gostam desta palavra, alguns não gostam dessa colocação. Mas se você vai ao Apocalipse, está claro. Você vai a Mateus 25, Jesus diz que haverá separação de bodes e de ovelhas. E uns vão para o desprezo eterno e outros vão para a vida eterna. Você vai para João 5, 28 e 29, é muito claro, vão ressuscitar os bons, né? E os maus vão perecer. Quer dizer, então, você não pode aqui ignorar esta verdade, né? Então, o caso dos cananeus era uma espécie de juízo. Vamos aqui exemplificar melhor para você entender. Um mini juízo de Deus. Né? Uma expressão didática, não é bíblica, mas, assim, os cananeus são um protótipo do grande juízo final que ocorrerá quando Deus intervir junto ao seu povo. E é interessante a gente perceber, e eu volto àquele argumento inicial, quando começamos essa parte da conclusão, dizendo o seguinte: quem quisesse de Canaã, mesmo nessa entrada do povo, não precisaria morrer e poderia se salvar, desde que aderisse ao plano de Deus. E um caso típico e conhecido por nós todos, qual é? O caso de Raabe, que era aquela prostituta que mesmo com todos os seus pecados, mas ela aceitou o plano de Deus, ela colaborou no plano de Deus, e o que aconteceu? Ela foi salva. E ela entrou até na descendência do Messias, que vem logo depois. Então, perceba, Deus está sempre tentando salvar, mesmo nessas horas. Só se perde quem quer. Essa é a grande verdade. E naquele momento Israel não estava apenas fazendo uma guerra, mas estava executando um juízo de Deus sobre ímpios, impiedosos e já, digamos assim, que haviam pecado contra o Espírito Santo. Ok? Que Deus abençoe. Na semana que vem a gente volta para mais uma lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.